Bom dia, sétimo ano. Então, na nossa aula anterior, eu falei sobre algumas regiões do Nordeste que foram, dominadas pelos holandeses. E nessa dominação, traz com eles, o Maurício de Nassau traz, na verdade, alguns artistas para uma região de Pernambuco, que é onde foi que ele governou entre 1636 a 1645. Em essa comitiva vieram muitos estudiosos, entre eles alguns artistas holandeses. E um deles hoje vamos estudar, que é o Frans Porter. Frans Porter é datado de 1612 a 1680. Ele foi o primeiro artista holandês a pintar uma tela representando, na verdade, a paisagem brasileira, mais precisamente Vista de Itamaracá, tornando-se então o primeiro paisagista do Novo Mundo. Era assim como era chamado o continente americano pelos europeus. Ele era desenhista, pintor e gravurista. Ele viveu no Brasil entre 1637 a 1644. Mesmo assim, ele continuou a pintar as paisagens brasileiras após o retorno dele para a Holanda, sempre sob a influência da pintura holandesa, lá da metade do século XVIII, período em que a paisagem era um gênero de pintura muito comum. E aí vocês podem ver outra pintura de Frans Potts, que na verdade tem o nome de engenho. O que mais precisamente ele está representando. Potts, ele na verdade, ele pintou durante sua estadia aqui no Brasil 18 telas, e eram menos exóticas e mais documentais, pois o artista, na verdade, ele tinha a pretensão de representar com o mais realismo possível, a questão das paisagens, batalhas, portos, edificações e detalhes relacionados à topografia e à economia do açúcar, já que naquela época a cana-de-açúcar era a grande riqueza dessa época para os holandeses. Topografia, na verdade, é a descrição detalhada e precisa de particularidades de um lugar ou, mais precisamente, de um terreno. Engenho. Por exemplo, Potts surgiu, ele segue as tradições da pintura descritiva, como se fazia na Holanda no período, e ele representou uma paisagem como se fosse um cenário, uma peça de teatro. Em primeiro plano, a tela é ocupada por vegetações e ao fundo a questão dos horizontes encontra-se um amplo céu que ocupa grande parte dela. Podemos notar também que na obra dele não há representação de estereótipos, como as pinturas e gravuras dos séculos anteriores, que eles faziam muito isso. Foi criado um estereótipo sobre o que era o Brasil, sobre o que eram essas terras dos novos mundos, Uma concepção, na verdade, errônea. Inclusive, ele fazia essa questão das edificações, as construções, elas eram vistas em sua pintura no plano médio e de tela. Provavelmente pertence ao mesmo proprietário, a casa grande encontrada no plano de fundo. Por meio dessa leitura, aí nessa pintura engenho, tem imagem de vestimentas, construções arquitetônicas, entre outros elementos que é possível perceber com as distinções de classes existenciais na colônia, mas sem caráter exótico e destacando com mais frequência essas obras lá do século XVIII. É importante salientar que muitas das pinturas feitas por Potts tinham a finalidade de decorar a residência, na verdade, de Maurício de Nassau, no Nordeste brasileiro. De acordo com alguns estudiosos do período, o governador tinha o hábito de visualizar por meio dessas telas as áreas que estavam sobre o seu domínio. Vocês podem notar aí que essa tela mesmo é Vista de Olinda. Então realmente era para representar não só a fauna e flora, mas também para que Maurício de Nassau tivesse uma concepção dos domínios. Parece ter sido interessante para Potts representar a cidade de Olinda de um local que era possível ver tanto as construções da cidade quanto a sua natureza exuberante, formada por grande variedade de espécies da fauna e flora, que eram exóticas aos olhos dos europeus porque não existe lá na Europa. A precisão de detalhes representam, a impressão que o artista compõe essa tela no início. Potts criou essa obra aos 22 anos depois de retornar à Holanda. Ainda que houvesse um esboço para sua criação, ele fez ela lá, na forma mais realista. De volta ao seu país, Potts usou esboços e desenhos para continuar a pintar,
as cenas da colônia a partir da década de 1660, ele passou a represar a paisagem brasileira de maneira menos fiel, acrescentando, às suas telas umas questões exóticas, animais, trópicos, pois a fantasia em torno da terra não conhecida era o diferencial que fascinava a burguesia holandesa e também era o que vendia quadros naquela época. Vocês acreditam que em 2010, durante um projeto de digitalização de grandes acervos, da Holanda, de artes da Holanda, mais precisamente de pinturas, o curador de coleções de imagem, Alexandre de Bonin, ele encontrou 34 desenhos completamente desconhecidos de Franz Pot. Esses desenhos eram de estudos originais da fauna e fauna nativa brasileira. Provavelmente eles foram feitos por ele durante esse período que ele teve cá no nosso país. Não foi só Pot que veio também, mas teve outro grande pintor e desenhista holandês, como Albert Schot, que é datado de 1610 a 1666. Ele foi um pintor e desenhista holandês que se especializou no registro da fauna e flora brasileira, nos seus retratos e dos povos que habitavam as novas terras. De 1637 a 1644, o período que ele esteve cá no Brasil, ele realizou centenas de desenhos, esboços a óleo, a qual ele utilizou posteriormente para pintar em ateliê suas telas de grandes dimensões e características de características artísticas. Albert ele não recebeu o mesmo reconhecimento que Pot, mas suas produções, na verdade, elas trouxeram uma questão de posicionamento de riqueza, de cores e detalhes. As obras sobre o Brasil deixaram Eckhart em evidências e suas telas de natureza morta que destacavam vegetais tropicais e o retrato de tipos humanos com pinturas do quadros de casais diferentes de etnias que habitavam Paris durante o período do governo de Maurício de Nassau, lá em Pernambuco. O abacaxi, mamão e outras frutas, ela é uma pintura que vocês estão vendo aí de gênero de natureza morta, composta de resíduos de alguns vegetais cultivados em nosso país, sobre o parapeito de uma janela. O brilho, a cor e a exuberância das frutas, em primeiro plano, constatam que a cor acinzentada que o artista representou os céus e as nuvens, trazendo ainda mais o exotismo à pintura. Nesse gênero de pintura, o artista é bastante realista em representação, trazendo, na verdade, de uma forma minuciosa para a tela, os detalhes da flora encontrada brasileira. O gênero de natureza morta, gente, geralmente eles pintam, são pinturas de objetos inanimados, que não têm vida, geralmente, como vegetais, como as frutas que vocês estão vendo aí. O Albert ele não só pintou natureza morta, vocês podem representar que nessa pintura ele traz uma questão indígena. Vemos um indígena tupi com um tronco nu, a expressão facial serena e suas mãos a um arco e flecha apontada para baixo. Próximo a ele há uma questão de um vegetal, mais precisamente de uma mandioca cortada, que era típico da dieta dos indígenas. Para observar isso, vocês podem ver a imagem do símbolo de um nativo dócil que não se oferece perigo, como também alvo frágil para a dominação europeia, que é reforçando os elementos observados, o calção branco, uma faca na região da cintura, adereço trazido pelos europeus, os indígenas ao fundo tomando no banho, e lavando roupas em harmonia com pequenas embarcações, com exceção de elementos de detalhes. Pensando em corte, mostrou um tempo, uma interação, uma subordinação dos povos indígenas para com os povos europeus, e a gente sabe que não foi bem assim, Então, qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.